bem. Vamos dar sequência ao painel 2, no qual será palestrante meu querido amigo professor Daniel Mitidiero, quem muito admiro também, né, nos dará um show. Eu convido a Cris e o Afonso para integrarem o painel. Agora nós teremos uma modificação de sistema com um mediador e com um debatedor, né? No caso, nós teremos a Cris como mediadora e o Afonso como debatedor. Cristiane, estás aí? Estou sim, professor. Eu estou tendo dificuldade com a câmera. Oi, professor, tá me ouvindo? Sim. Ah, certo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor Daniel. Como estão? Tudo certo. Saudar o professor Marcelo Mazzola, que se faz presente aqui conosco já desde cedo também. Enquanto a Cris tenta resolver a questão da câmera. Cris, se tu eventualmente não conseguir resolveres a câmera, seguimos assim, tá? Agora. A palavra já está comigo, professor? Agora, né, dando início ao painel 2, né, do evento de hoje, passo a palavra, então, a Cristiane Santa Rosa, que é orientanda minha no grupo de pesquisa, para que conduza, que faça a mediação do painel do professor Daniel Mitidiero. Bom painel a todos. Bom dia a todos e todas. Como o professor falou, eu sou Cristiane Santa Rosa, sou graduanda em Direito pela UFES, sou orientanda do professor Guilherme no grupo de pesquisa da LAEJU, com a linha Jurisdição e Processo, e eu vou ter a honra de mediar essa palestra intitulada Um Recuo Desenhado na Parede, o Processo Civil e a Tradição. O nosso palestrante será o professor doutor Daniel Mitidiero. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Pavia, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministra palestras regularmente em eventos jurídicos no Brasil e no exterior, tem 34 livros e vários artigos publicados na sua área de concentração no Brasil e no exterior. É vencedor do Prêmio Jabuti nos anos de 2009 e 2017. Ao lado de Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz, é coordenador da coleção Comentários ao Código de Processo Civil e da coleção Um Novo Processo Civil, ambas da editora Revista dos Tribunais. Ao lado de Michele Tarufo, Eduardo Oteiza e Jordine Eva, é diretor da coleção Processo e Direito, da editora Marcial Pons, é membro da Associação Internacional de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Associação Italiana de Acadêmicos de Processo Civil, da Associação Argentina de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É também advogado e exerce a advocacia contenciosa em Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Sem mais delongas, professor Daniel Mitidiero, agradecemos desde já a sua participação e a palavra está com o senhor. Obrigado, Cristiane. Uma alegria estar aqui com vocês hoje pela manhã. Quero saudar a você e ao Afonso, né, que estão comigo nesse painel. Quero saudar também o Guilherme, que organizou e coordenou esse evento em nome da Liga. Quero saudar todo mundo que está aqui com a gente nesse sábado pela manhã, né? Eu tenho certeza que todos estamos juntos, todas estamos juntos, porque gostamos muito de processo civil.
porque sábado pela manhã eu estou vendo até o Afonso de terno. Eu até fiquei, quando eu vi o Afonso de terno, assim, fiquei até meio chateado assim, por ele, porque eu imagino que ele esteja no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul, Cris, está absolutamente impossível. Eu sei que na Bahia vocês, né, já tem assim uma certa continuidade maior com o calor, enfim, eu não sei como é que está, eu vi que está toda arrumada também, mas aqui no Rio Grande do Sul está terrível, assim, ó, 40 graus, a gente não aguenta mais. Eu queria entrar dentro de um pocinho, assim, a lá Murakami e ficar, sabe? Porque não está muito fácil. Mas quero dizer que é uma grande alegria estar com vocês aqui, com o Guilherme, contigo, e com o Afonso, e com todo mundo, para a gente conversar um pouco sobre o processo civil. Eu pretendo dividir a minha exposição em duas partes. A primeira delas, eu gostaria, né, de abordar o tema da lógica da influência. Nós vamos falar sobre tradição, né? Então, acho que um dos temas que a gente precisa ter presente é a lógica da influência. E, em segundo lugar, aí sim, tratar do recuo na parede, né? Eu, talvez, dito de uma outra maneira, como é que a gente se encaixa, né, dentro de uma determinada tradição, como é que a gente se enxerga dentro de uma determinada tradição. Eu pretendo fazer isso ao longo de mais ou menos, não mais do que meia hora, para que a gente possa também conversar um pouquinho sobre os temas, e eu gostaria de convidá-los e convidá-las a vivamente debater comigo os temas. Eu quero que vocês pensem em mim, e espero que me vejam assim, como um colega um pouco mais velho. Se não em idade, né, embora eu seja um pouco mais velho em idade, mas pelo menos um colega que está na estrada há mais tempo, né? E que com isso pode de algum modo ajudar. Mas só isso. Eu até costumo dizer que não gosto muito quando o pessoal lê todo o currículo, enfim, porque às vezes as pessoas podem, de algum modo, que eu não vou debater com ele, enfim, pode parecer meio chato. Então, pensem que o meu nome é Daniel e que eu sou um colega mais velho de vocês. Eu gostaria que vocês pensassem assim. Então, vamos lá. Lógica da influência. O direito, como a gente sabe, se a gente for pensar nos dois grandes mundos, nos dois grandes planos que a gente trabalha, que é o plano da natureza e o plano da cultura, a gente hoje tem bem presente que o direito pertence ao ramo da cultura. Nem sempre foi assim, né? Nós já chegamos a imaginar que o direito poderia ser encontrado na natureza, né? Como a gente encontra um diamante, como a gente encontra um rubi, como a gente encontra minérios. Mas a verdade é que faz bastante tempo que a gente tem bem presente o caráter cultural do direito. E sendo o direito afeito à cultura, ele funciona, naquilo que me interessa agora, de uma maneira muito semelhante às demais artes e às demais ciências culturais. Eu vou começar lembrando de dois exercícios, né? de duas, enfim, de duas situações da vida, para depois partir para o campo do direito mesmo. Eu gosto muito de arte, adoro arte. Eu acho que sem arte, sem música, sem filmes, a vida seria um erro, né? Não é só sem música, mas eu gosto muito de arte. E eu gosto particularmente de ver os trabalhos dos grandes mestres quando eles ainda não eram grandes mestres. Ou seja, o período de formação dos grandes mestres. Então, por exemplo, né, Van Gogh, pegar um grande autor do século XIX, né? O Van Gogh teve um período em que ele ainda não tinha se tornado Van Gogh e não poderia ser identificado nas suas pinturas pelo que a gente tem como ideia sendo um Van Gogh, em que ele foi estudar em Paris e foi estudar com Monet, que foi o grande pintor que rompeu com a arte acadêmica na França do século XIX e propôs uma nova maneira de representar o mundo, de ver o mundo, mais como impressão. E se a gente pegar alguns trabalhos
do Van Gogh, do início da carreira dele, vocês podem fechar os olhos e imaginar que estão enxergando um Monet, né? Assim, olha o Van Gogh, fecha os olhos, pensa no Monet, é um Monet. Mas não é um Monet, é um Van Gogh. Então, por quê? Porque é um determinado momento que a gente está sob a influência de alguém, que a gente está, num determinado momento, pensando alguns determinados temas e acaba se inserindo, né, dentro dessa tradição. Eu podia dar um outro exemplo aqui, e eu até escrevi ontem sobre esse exemplo. Kandinsky, né? O Kandinsky é um outro autor icônico que a gente conhece do século XX, né? E eu tenho certeza que quando eu falo Kandinsky, vocês têm uma imagem dos desenhos mais abstratos, com linhas, enfim. O Kandinsky é um pintor russo que se exilou depois na Europa e fez carreira primeiro na Alemanha, depois na França e em outros países. Mas um dia eu estava em Munique e fui, de maneira totalmente desavisada, numa galeria em Munique. E chegando nessa galeria em Munique, tem até no meu Instagram essa pintura, em que eu olho determinada tela e digo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem é esse pintor? Era o Kandinsky, né? E era uma pintura totalmente expressionista, né? Do início do século XX. Em outras palavras, né? O que eu quero dizer é que, especialmente no início da nossa carreira, mas de um modo geral, obedecendo aquilo que os alemães gostam de chamar de Zeitgeist, né? Ou seja, o espírito do tempo, nós nos engajamos em determinadas maneiras de fazer algo e temos a nossa atenção polarizada por determinados temas. Vou trazer isso para o tema da literatura, que é um outro tema que eu gosto muito, né? Tem dois autores que, na minha opinião, são os autores assim que no campo da cultura, da alta cultura, sempre, de algum modo, me ajudam a pensar, que é o Borges e o Umberto Eco. Eu, particularmente, adoro Umberto Eco, ainda mais do que o Borges, talvez por ser mais contemporâneo, por ter se ocupado de problemas mais recentes. E, não por acaso, o Umberto Eco tem como um de seus heróis o Borges, né? E eles estão sempre num diálogo permanente, incessante, em torno de alguns temas, o tema da enciclopédia, o tema do labirinto, o tema do outro, né? São temas que povoam o imaginário desses dois autores e em torno dos quais eles, por assim dizer, erigem uma relação, que é uma relação frutífera para a cultura, em que a gente pode vê-los, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, quase como um vagão engatado em outro vagão. A gente pode vê-los, né, conectados uns aos outros. E lendo um texto do Umberto Eco sobre a influência que o Borges teve no Umberto Eco, até um texto está num livro que eu postei ontem no Instagram, que se chama Sobre a Literatura, um livro de 2002, na Itália, mas publicado em Portugal, se eu não me engano, em 2014. No Brasil ainda não foi publicado. Eu me lembro que eu comprei em Lisboa esse livro. O Umberto Eco vai recordar, e aqui é o ponto em que eu paro de falar em artes, paro de falar em literatura e começo a falar no direito. Umberto Eco vai recordar que a relação de influência não é uma relação tão simples como Borges e Umberto Eco, né? Ou como Monet, Van Gogh. Porque, na verdade, toda relação de influência ela envolve, no mínimo, mais uma ponta. E essa ponta é justamente a tradição. Ou seja, a determinada tradição em que alguns autores se inserem por trabalhar determinados temas em uma determinada língua, em um determinado país ou em um determinado momento histórico, são elementos que conformam, vamos colocar dessa maneira, são elementos que conformam, né, o horizonte cultural de alguém. Eu queria exemplificar isso no Brasil
eu queria exemplificar isso no Brasil, e já que a gente está na Bahia e está no Rio Grande do Sul, com um dos grandes autores que escreveu na passagem do Código de 39 para o Código de 73, mas que se notabilizou no Código de 73, que foi o Calmon de Passos. Eu podia escolher o Fred, né, meu queridíssimo amigo aí da Bahia, mas eu vou escolher, né, o Calmon de Passos. E vejam, se a gente for pegar a tese do Calmon de livre docência, a gente vai ver que ele escreveu sobre ação no início da década de 60, o direito de ação. Mas não o direito de ação numa perspectiva que hoje a gente defende, de ter direito de ação é ter direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante um devido processo. Tem todo um mundo novo, né, conectado, devido processo, resultados que eu vou buscar a partir do direito de ação. Não. O tema do Calmon era equacionar as relações entre direito material e processo, que era o tema que unia o direito de ação do final, da metade do século XIX até a metade do século XX. Então, se a gente for perceber isso, a gente vai ver que existia toda uma geração de processualistas que se agrupavam em torno de determinados temas e que tinham determinadas preocupações. Eu diria que essa geração de processualistas no Brasil, que pode, por exemplo, ser exemplificado com esse trabalho do Calmon, mas que pode também ser exemplificado para mencionar um autor que o Guilherme mencionou antes e com o qual eu já tomei muitos cafezinhos, Guilherme, o professor Ovídio, com a preocupação em separar o direito material do processo. De certo modo, dizer, olha, o que é direito material, o que é processo? E de que modo, e aí esse foi um segundo passo, o processo pode servir como um instrumento para a tutela do direito material. Diria que são dois grandes passos iniciais do processo civil brasileiro e da tradição em que nós nos ensartamos. Talvez ninguém tenha flagrado de uma maneira mais profunda e mais verdadeira isso tudo do que o professor Cândido Rangel Dinamarca no prefácio das instituições de direito processual civil. Se vocês não leram esse prefácio, eu sugiro que o façam. E eu sugiro que o façam de tempos em tempos, porque ele vai dizer o seguinte: os processualistas da minha geração têm, no mínimo, 2 vidas de processualistas. Então, ele vai dizer, olha, a gente teve uma vida muito conceitual, né, preocupada em separar juízo de admissibilidade de juízo de mérito. A gente teve uma vida preocupada em isolar a figura do litisconsórcio unitário, para pegar só 2 temas do Barbosa Moreira, também um grande de uma geração que já se foi. Mas, num determinado momento, a gente se viu com a necessidade de pensar novos temas. Na verdade, a gente, a partir da década de 70, a gente começou a ser invadido por preocupações que nós não tínhamos antes. Preocupações ligadas especialmente a um recorte sociológico do processo, em fazer com que o processo se preocupe em transformar a realidade social. E eu, obviamente, aqui estou me referindo às preocupações do Mauro Capelletti, né, que depois ficaram muito conhecidas no projeto Firenze, que ele dirigiu de Firenze, em parceria com Brian Garth em Stanford, que eram as 2 casas do Mauro Capelletti. E, a partir daí, nós tivemos que reprogramar o nosso cérebro. Nós tivemos que pensar todos os temas a partir de um novo polo, do polo da ideia de que é preciso pensar os problemas concretos da justiça civil e ver quais são as medidas adequadas para a sua solução. Eu vou lembrar aqui, até porque tem gente de todos os níveis, né? No sentido de que está começando, já está mais terminando. Então, lembrar um pouquinho, o Capelletti dizia, nós temos 3 grandes problemas e nós temos 3 grandes ondas para resolver esses problemas, né? O Capelletti estava preocupado lá na década de 70 com o custo do processo, estava preocupado com os novos direitos, que não eram direitos meramente individuais, e estava preocupado, sobretudo, com a mentalidade do processualista.
Lá nos custos, ele procurou lembrar uma advocacia para quem não pode pagar advogado, e aí os modelos do pro bono americano, o modelo da advocacia pública da França, e vejam, não é por acaso que a Defensoria Pública aparece em 1988 na nossa Constituição. O Capelletti lembra também o modelo das cortes de small claims, das pequenas causas que existem nos Estados Unidos, e não é por acaso que isso também aparece primeiro em 85, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, numa atividade pioneira da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, e depois se projeta na Constituição de 88. E também não é por acaso que, em 85, nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que acaba servindo como um instrumento de amplo espectro para a tutela dos direitos transindividuais. Direitos essencialmente transindividuais e acidentalmente transindividuais. Na linguagem da lei, depois do Código de Defesa do Consumidor, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A gente tinha lá a ação popular antes, mas a ação popular ela foi identificada depois como um elemento desse movimento, como o primeiro instrumento. Mas, assim, dentro da onda que o Capelletti propôs, nós temos mesmo a ação civil pública. E o terceiro grande elemento, que era a mudança da cultura do processualista, mudar a cabeça do processualista, fazer com que ele conseguisse pensar em termos de acesso à justiça. E durante muito tempo a gente começou a pensar em o direito de ação como direito de acesso à justiça. Foi um dos nossos, vamos colocar dessa maneira, um dos nossos motes. Então, quando eu quero me referir à ideia da lógica da influência, eu quero me referir a esse tipo de fenômeno. Há pessoas que são influenciadas entre si e que são influenciadas por um grande ambiente. Eu não preciso ter trabalhado com Mauro Capelletti para ter preocupações de direito comparado. Na verdade, eu trabalhei diretamente com o professor Michele Tarufo, em Pavia, que foi aluno do Vittorio Dente, que trabalhou junto com o Mauro Capelletti. Os dois trabalhavam com direito comparado, especialmente com a comparação do common law. Mas eu, a rigor, não precisaria ter ido diretamente a Pavia, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, mas eu não precisaria para estar sujeito a essa grande influência, porque é uma influência que a gente acaba pegando, lendo esses autores e lendo os autores que leram esses autores. E aí a gente começa a despertar para esse espírito da época. Então, quando eu me refiro a um recuo na parede, eu estou querendo me referir à lógica da influência e à maneira pela qual a gente se encaixa. Tem uma banda que eu ouvi toda a minha adolescência. Na verdade, eu teve duas bandas, uma banda e um cantor que eu escutei toda a minha adolescência. A banda se chamava The Cure. Ainda hoje estão fazendo shows. E só para não deixar a informação vazia, o cantor era o Fito Páez, cantor argentino que eu gosto muito. Mas, falando sobre o título da exposição da nossa conversa de hoje, Estação de Trabalho está dizendo que The Cure é a melhor banda de todos. Eu estou de acordo. É isso aí. Quando o Guilherme me convidou, ele disse, cara, vamos pensar num tema. Eu digo, não, o título vai ser esse. E, na verdade, eu pensei nesse título, Samuel também está dizendo aqui, está se manifestando, pensando na capa do primeiro LP do The Cure, que tem uma geladeira. Tem uma geladeira, tem um aspirador de pó. E, normalmente, pessoal, a geladeira fica num certo recuo na parede, que é onde a gente encaixa a geladeira. Então, eu queria que vocês pensassem junto comigo aqui a ideia de cultura como uma ideia em que a gente se encaixa, em que a gente vai pensando temas em conjunto e que eles vão se juntando como um quebra-cabeça até formar uma imagem nítida na nossa cabeça. E aí eu estou na segunda parte da minha exposição, que é o recuo desenhado na parede. E aí eu queria propor a vocês um exercício. Eu queria propor a vocês um exercício. Que exercício é esse? Um exercício da gente conseguir procurar identificar, nos autores que a gente lê,
determinadas linhas de força do pensamento deles e tentar remontar essas linhas de força a outros autores. Porque tem uma coisa que é certa, é que nada vem do nada. No direito, a gente não descobre, né, a radiação. No direito, a gente constrói as coisas. E a gente vai sempre buscando os autores que vão falando coisas antes que a gente falou. E eu estou dizendo isso que pode parecer um pouco banal, pessoal, mas, na verdade, é banal apenas na sua aparência. Porque nós fomos domesticados dentro de uma tradição que tendia a colocar na doutrina um papel de mera descrição do direito. É o que alguns setores chamavam de que a doutrina tinha um papel wertfrei. Né? O que significa wertfrei? Significa livre de valoração. O doutrinador não deve valorar, né, o direito, ou dizer como o direito deve ser. O doutrinador deve apenas registrar as possíveis interpretações que o direito pode ter, a fim de que os aplicadores do direito possam realizá-lo. Na minha avaliação, não é essa a tarefa do doutrinador, da doutrinadora. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é construir, sim, interpretações que façam com que a gente tenha um sistema capaz, interpretações que façam com que a gente tenha um sistema capaz de prestar tutela aos direitos. Ou seja, quando eu coloco na mesa a ideia de que a doutrina não tem um papel de mera descrição, mas tem um papel de reconstrução do significado do sistema jurídico e dos seus propósitos, começa a ter sentido a gente se perguntar pelo pensamento dos autores. Porque se eu partisse do pressuposto de que o pensamento é sempre descritivo, então todos nós teríamos simplesmente o apoio na legislação e todos nós falaríamos as mesmas coisas. Só que a gente sabe que isso não é assim. Basta a gente abrir os livros para ver que os autores têm preocupações diferentes e têm objetivos diferentes do ponto de vista do sistema jurídico. Eu não venho aqui fazer propaganda da maneira como eu penso, ou de determinada tradição em que eu me insiro. Eu vim apenas tentar, de algum modo, procurar mostrar que as pessoas às quais a gente se liga importam na maneira pela qual a gente vai trabalhar com o direito. Então, eu queria recuperar isso com uma pequena lembrança. Uma pequena lembrança. Eu tive a sorte de, ao longo da minha vida, poder encontrar muitas pessoas que me ajudaram a pensar. Eu tive a sorte de encontrar pessoas generosas que me ajudaram a pensar e que, de algum modo, acrescentaram no meu trabalho, acrescentaram nitidamente no meu trabalho, né? A ponto de eu poder reconhecer a influência dessas pessoas no meu trabalho. No início da minha vida, eu comecei escrevendo comentários ao Código de 73, tá? Lá em 2003. E naquela época, eu tinha uma influência muito forte do Pontes Miranda, que eu não cheguei a conhecer, né, porque ele faleceu no ano em que eu nasci. Ele faleceu em 1979, ano em que eu nasci. Mas tive uma influência muito significativa de um dos seus mais famosos discípulos, né, que foi o professor Ovídio Batista da Silva, que, em parte, seguiu a linha do Pontes Miranda, das ideias do Pontes Miranda, notadamente na estruturação do seu pensamento quanto às relações entre direito material e processo, mas depois acabou evoluindo e tendo uma produção muito significativa para além dessas ideias do Pontes e, de algum modo, até mesmo contraditória com essas ideias iniciais do Pontes, né? Eu costumo dizer que existem dois Ovídios, né? Um Ovídio dogmático e um Ovídio filósofo, né? Tem dois Ovídios. E são pessoas diferentes, elas convivem bem, são diferentes momentos da vida do professor Ovídio.
Eu encontrei o professor Ovídio na minha vida, ele me indicou vários livros que mudaram a minha vida, conversou comigo várias vezes, me ensinou muita coisa no que tange ao protocolo, e aquilo ficou guardado dentro de mim. Depois eu encontrei o professor Carlos Alberto Novaes de Oliveira, com quem eu fiz o meu doutorado, e foi realmente um grande amigo meu, uma pessoa que me influenciou muito e me ensinou muitas coisas que eu não tenho nem como reportar aqui, a não ser dizendo que ele foi assim um dos meus grandes pais intelectuais. Acho que isso resume bastante a coisa. Mas, deixando de lado o professor Carlos Alberto agora, eu quero dizer que um pouquinho mais na frente eu acabei encontrando também o Marinoni e o Sérgio, que são pessoas com as quais eu escrevo. E se vocês forem reparar no nosso curso de processo civil, vocês vão ver que tem uma dedicatória. A dedicatória é para o professor Ovídio Batista da Silva, por tudo que significa para a nossa tradição. O que significa aquilo? Significa que nós três, o Marinoni, o Sérgio e eu, de algum modo nos enxergamos nos temas trabalhados pelo Ovídio e, de algum modo, procuramos desenvolvê-los. Eu vou pegar o exemplo do Marinoni, para não falar nem em mim nem no Sérgio, né? Mas vou pegar o exemplo do Marinoni. Um dos grandes temas do professor Ovídio, como todos nós sabemos, foi o tema da tutela cautelar. Um outro foi o da antecipação de tutela. Vejam que o Marinoni começou a vida dele escrevendo sobre antecipação de tutela, foi a dissertação de mestrado, e depois escreveu, na tese de titularidade, um livro sobre tutela inibitória, que é a tutela preventiva, que é um diálogo claríssimo com as ideias do professor Ovídio, claríssimo, não pode ser mais claro. Vejam, estar na mesma tradição é se preocupar com as mesmas coisas e ter as mesmas leituras. A gente não precisa chegar aos mesmos resultados, a gente precisa ter leituras em comum, preocupações em comum que vão se desenvolvendo. Eu vou dar um exemplo que envolve dois outros grandes amigos meus que me influenciaram muito, o Michele Tarufo e Humberto Ávila. Já falei aqui do Marinoni, já falei do Sérgio, já falei do Carlos Alberto, do Ovídio. Eu vou mencionar aqui um trabalho do professor Tarufo. Eu me lembro que em 2010 eu li o livro Precedentes Obrigatórios do Marinoni, que, como vocês sabem, é um dos elementos centrais do nosso tempo, está no Zeitgeist, por exemplo, né, o tema do precedente. Eu li o livro do Marinoni, Precedentes Obrigatórios, e fiquei, puxa, né, isso aqui, se esse cara tiver certo, isso aqui é revolucionário. E aí eu me preocupei em dar um passo atrás e dizer o seguinte, bom, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um determinado perfil de cortes de vértice. E aí, então, o que eu fiz? Eu fui estudar em Pavia com o Tarufo. Né? Eu tinha lido um texto do Tarufo, La Corte de Cassazione, La Legge, e percebi que aquele texto lá tinha respostas para o que eu queria desenvolver, para os problemas que eu queria desenvolver. E que esses problemas envolviam teoria do direito, metodologia do direito. E aí eu consegui casar essas três outras influências, o Marinoni, o Tarufo e o Humberto, que era um amigo meu, e é um amigo meu, que se preocupa com temas de teoria do direito. Vejam, com isso tu vai agregando alguma coisa para uma preocupação, e aí eu vou revelar isso, que, na verdade, já estava presente num livro do professor Ovídio de 2004, que se chama Processo, Ideologia, o Paradigma Racionalista. Tem um capítulo chamado A Função dos Tribunais Superiores. Ele não teoriza sobre cortes supremas, e ele tampouco teoriza sobre precedentes com força obrigatória. Na verdade, o professor Ovídio trabalha com uma ideia de precedentes persuasivos. Mas vejam, a preocupação com o tema estava lá. Então, o recuo na parede é quando a gente consegue se encaixar em determinado lugar e começa a chamar aquele lugar de nosso. Eu espero que todas vocês consigam achar o próprio recuo na parede. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, professor. Agradecemos mais uma vez a sua exposição e passamos agora para o momento de debate do painel.
O debatedor desse painel é o advogado Afonso Vinícius, mestrando em Direito Público pela Unicinos, bolsista da Unicinos CAPES PROEX, bacharel em Direito pela mesma universidade e advogado. Passo, portanto, agora a palavra ao debatedor, ao tempo que agradeço antecipadamente pela sua contribuição ao nosso congresso. Bom dia, Cristiane. Bom dia, professor Daniel Mitidiero, Guilherme, Rudolf. Que baita evento estamos fazendo nesse sábado de manhã. Um sábado que poderíamos estar na praia, o sol, eu também estou no Rio Grande do Sul, então o Guilherme está na praia, ele muito bem nos comenta, e não poderíamos estar melhor nesse sábado de manhã do que ouvindo uma palestra brilhante e muito provocativa do professor Daniel Mitidiero. Antes de passar aos debates e às impressões que eu fui anotando sobre a fala do professor Daniel Mitidiero, eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar a LAEJU, não só por esse evento que eles estão realizando, mas por incentivar a pesquisa, e não só pesquisa de peso, mas pesquisa de peso com jovens pesquisadores. O segundo ponto que eu queria colocar é que o tema da literatura que o professor Daniel muito bem trouxe no início da sua fala é um tema que me interessa muito. Eu sou um apaixonado por literatura, eu leio muito, eu li muito literatura muito antes de me interessar pelo direito, eu já me interessava por literatura. E eu vejo na literatura a possibilidade da gente transfigurar o real. O que é isso? A gente partir do que a gente tem hoje pré-estabelecido, ou o que tinha na época em que o livro foi escrito, e criar novas possibilidades, novas interpretações a partir daquilo que foi falado. E seguindo no rumo que o professor tomou sobre tradição, eu gostaria de seguir para a questão do tempo do direito. A tradição, ela é muitas vezes confrontada com a inovação. Então, a tradição seria aquilo que seria o retrógrado, o ultrapassado. Muitas vezes, infelizmente, ela é vista como algo que não se quer mais. Tem uma expressão, talvez o professor Daniel Mitidiero conheça, do Tangos e Tragédias, que é um espetáculo do Rio Grande do Sul, que eles falam em lixo cultural. Seria um lixo cultural. A tradição estaria naquilo que a gente não quer mais. E, pelo contrário, eu vejo na tradição algo que a gente pode se apoiar para chegar num segundo momento, que é o momento da inovação. Por quê? Porque a gente não parte do zero. Nós, estudantes do direito, processualistas, a gente jamais... a gente não existe o paciente zero. Essa é uma expressão que também o professor Lênio, de certa forma, fala, o professor Lênio Streck. A gente sempre parte de algo, a gente parte de uma pré-compreensão. Eu, se fosse começar a estudar processo civil com base puramente em legislação, em jurisprudência, eu não teria todo o arcabouço teórico que eu tenho indo aos clássicos do processo que me formaram e formaram aqueles que formaram os que me formaram. Professor Daniel é um exemplo. Eu estudei o professor Daniel, o curso do professor Daniel, Cortes Superiores, Cortes Supremas, eu estudei tudo isso na graduação, lendo o professor Daniel Mitidiero, que, como ele bem fala, leu o professor Ovídio, leu o professor Carlos Alberto, que, por sua vez, leram outros processualistas, e assim a gente vai seguindo numa cadeia. Quando o professor Guilherme me convidou gentilmente para participar desse debate com o professor Daniel, eu fui me atualizar no que o professor Daniel estava escrevendo, o que ele ultimamente tinha falado. E me deparei com um livro do professor Daniel, que é esse daqui. É um livro que foi lançado durante a pandemia, ano passado, e eu trago essa informação desse livro justamente porque está no cerne do que o professor Daniel Mitidiero ele vem falar hoje aqui. Porque no livro ele começa dizendo que ele
ele está preocupado com as grandes ideias e não aprofundar especificamente cada ponto. E para se estar preocupado das grandes ideias, tem que se partir dos grandes autores. Então, muito embora o professor ele traga conceitos de visual law, tem QR codes no livro, tem informação sobre novas tecnologias, ele se pauta naquilo que já foi estudado e que vai servir para as conclusões que ele vai tomar com relação ao processo. Então, aqui eu vou fazer minha primeira pergunta, o professor certamente pergunta, indagação, uma forma de incentivar e estimular o debate. Existe uma oposição entre tradição e inovação ou um complementa o outro? Ou a gente parte da tradição para chegar na inovação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e eu sei que o Guilherme está organizando o evento, ele quer que a gente vá rápido e não perca muito tempo, mas eu preparei apenas 3 perguntas que eu vou deixar no ar, depois a gente pode debater um pouco mais. A segunda é sobre isso que o professor traz, não só na palestra dele, mas nos livros, nas obras que ele tem escrito, que é sobre a importância que os precedentes eles têm no nosso ordenamento jurídico atual e se a gente está caminhando para um momento em que o precedente vai tornar-se um dos principais temas de debate sobre os quais o processualista não pode deixar de debater. Por que eu digo isso? Porque existe determinadas críticas que se faz aos precedentes no sentido de que a gente estaria caminhando de um fetichismo da lei, e aí eu menciono o professor Paulo Grossi, na Mitologia Jurídica da Modernidade, para um feticismo com relação ao precedente. E como o senhor vê, eu sei que o senhor já escreveu muito sobre isso, mas para a gente debater um pouco sobre isso. E o terceiro ponto, eu não poderia deixar de falar sobre tecnologia, que é o meu ponto de pesquisa, é algo que eu venho estudando bastante, eu sei que o professor também gosta desse tema, mas a minha pergunta vai no sentido de que se a gente está num momento em que o processualista ele precisa falar de online dispute resolutions, precisa falar de nudges, precisa falar de neurolaw, precisa de falar de machine learning, inteligência artificial, se o papel do processo é de fato estudar essas novas tecnologias, ou se o processo ele está se adiantando a algo que muitas vezes a sociedade ainda não conhece. E volto naquilo que eu falava no começo. É esse o tempo que a gente quer do direito? É esse o tempo que o direito está nos apresentando e a gente está gerando respostas? Novamente, muito obrigado. Eu cito uma frase que, para terminar aqui, eu já citei na LAEJU, que é do Gabriel Garcia Marques, que ele fala que a vida nada mais é do que uma sucessão contínua de oportunidades. E que baita oportunidade estamos vivendo hoje, ouvindo o professor Daniel Mitidiero e as próximas palestras que se seguirão. Muito obrigado. Bom, então, Afonso, muito obrigado pelas tuas inquietações, pelas tuas perguntas. Eu fico feliz em poder escutá-las aqui, poder debater contigo e com todo mundo aqui esses temas. Quero mandar um forte abraço aqui para o Mazola, que eu vi que está aqui também. Um grande abraço, Mazola, querido amigo. Falou em nudes aí, o Mazola vai ter toda a oportunidade do mundo de explorar esses temas, que ele é fantástico também nesses temas. Bom, a gente tem pouco tempo aqui, né? Então eu não vou esperar que alguém nasça com rabo para responder as tuas perguntas. Eu não vou esperar que a maldição se realize, né? Como em 100 anos de solidão. Vamos lá. Primeira coisa, né? Tradição
no seu primeiro sentido de tradicio, no sentido de entrega. Então, uma geração entrega algo a outra. E esse bem precioso que a gente entrega a outra geração, que a gente entrega a outras pessoas, a gente não entrega com o sentido de imobilidade, a gente entrega com o sentido de continuação dos grandes temas, das grandes preocupações e mesmo do significado das suas rupturas, mas que elas sejam levadas em consideração pelas gerações subsequentes para que possam seguir adiante desenvolvendo o direito. E, nesse sentido, tradição e inovação são, obviamente, complementares. Eu estou de pleno acordo contigo. Sobre o tema do precedente, bom, eu escrevi sobre isso em muitas oportunidades, fora do curso, dos comentários, do código comentado. Eu escrevi sobre isso no Coates em 2013, no Precedentes em 2016. Eu escrevi depois sobre isso quando eu escrevi com o Marinoni Ação Rescisória em 2017, Recurso Extraordinário e Recurso Especial em 2019, os dois com o Marinoni. Depois, quando eu escrevi sozinho sobre reclamação em 2020 e quando eu escrevi sobre superação para frente do precedente em 2021. Estou dizendo tudo isso não para dizer que eu posso ter escrito sobre tudo isso de maneira errada todas as vezes, né? Eu só quero dizer que é uma preocupação constante na minha vida pensar sobre esse tema. Mas eu diria que de todos esses livros, o livro que realmente tem uma impostação da matéria, que realmente representa aquilo que eu penso sobre o tema, é o Precedentes, que foi publicado lá em 2016 e saiu a 4ª edição agora em 2021. E lá no Precedentes tem uma parte primeira, que é uma parte cultural, e uma parte segunda, que é uma parte dogmática. Nessa primeira parte, eu procuro demonstrar de que modo a segurança jurídica, a liberdade e a igualdade foram articuladas nas duas principais tradições, e eu busco o direito inglês e o direito francês como os dois campeões de cada uma dessas tradições. Para dar um passo seguinte, e aí vem o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, para dar um passo seguinte, para demonstrar que, desde o início do século XX, nós tivemos uma aproximação significativa dessas tradições, porque nós começamos a tomar consciência a respeito do significado da interpretação. Interpretar o direito é um tema transordenamental. Interpretar o direito é um conceito que a gente pode debater com um polonês, como, por exemplo, o Wróblewski, que contribuiu muito para esse tema na década de 70. Que a gente pode debater com um americano, que a gente pode debater com um italiano, que a gente pode debater com um francês, com um argentino, a gente pode debater com qualquer pessoa esse tema. O que significa interpretar? Porque são obras gerais e transordenamentais, né? Daí o sentido de teoria geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha avaliação, o tema do precedente ele não se situa propriamente no patamar do processualista. No Brasil, nós começamos a tratar de precedente, mas, rigorosamente falando, o precedente diz respeito às fontes do direito, diz respeito à interpretação do direito. E nós, processualistas, quando muito, podemos tratar de aspectos relativos à dinâmica do precedente do processo. Distinguish, fundamentação, superação de um precedente. Mas, assim, saber se um precedente tem ou não tem força vinculante, que é uma das grandes perguntas, né, é algo que rigorosamente depende da maneira pela qual eu enxergo a concretização do direito no Estado constitucional. Qual é a relação que se estabelece entre a lei e o juízo, né? Então, é um equívoco, na minha avaliação, dizer que nós vamos cair num fetichismo do precedente, porque o precedente, necessariamente, ele é uma ponte que se estabelece entre o legislador e o juiz, vamos colocar dessa maneira, a partir de um contexto normativo, que é o contexto do caso concreto. Assim, de uma maneira muito simples, eu te responderia dessa maneira, mas, reitero, dá para escrever muitos livros sobre esse tema. E, em terceiro lugar, o problema da tecnologia. De fato, eu acho que esse é um tema excepcional, é um tema maravilhoso, que vale a pena ser explorado pelo processualista, e não só pelo processualista, pelo jurista de um modo geral, porque a tecnologia ela é pervasiva. Ela está em absolutamente tudo.
né, que a gente faz. Ela está, por exemplo, nesse nosso momento aqui, enquanto nós estamos conversando num evento aberto ao público, mas dentro de uma plataforma que se acessa mediante um link, existem problemas de privacy, enfim, tudo isso envolve uma tecnologia que a gente está utilizando, né? O registro, por exemplo, dessa nossa exposição, e tudo isso vale a pena ser estudado. É claro que, para estudar tudo isso, a gente tem o desafio maior de ter que entender um pouco de tecnologia, né? Coisa que eu não entendo muito. Mas, enfim, a gente tem esse desafio e acho que nós temos que estar preparados, porque a tecnologia está sempre na frente. A gente brinca que o direito está sempre atrás dos fatos sociais, que é verdadeiro, a maioria das vezes, né? Às vezes o direito sai na frente porque ele quer justamente premiar, né? Quer instigar um comportamento, né? Lembrar mais uma vez aqui do Mazola. Mas muitas vezes o direito sai atrás. A tecnologia está sempre na frente, está sempre na frente, e a gente vai correndo atrás. Então, enfim, muito obrigado pelas tuas observações, pelas tuas inquietações, e eu quero registrar uma coisa antes de devolver a palavra para a Cris e para o Afonso e para o Guilherme. O Afonso começou dizendo que ele é um leitor, né? E já que nós estamos aqui numa liga de pessoas acadêmicas que querem estudar, que eu imagino que queiram escrever, a primeira condição para ser um escritor, para ser uma escritora, é ser um leitor, ser uma leitora. E eu diria que ser um leitor e uma leitora de literatura, em primeiro lugar, né? E depois ser um leitor, uma leitora de livros de direito, né? Livros de direito, bons autores. Quando a gente lê bons autores, a gente cresce. A gente lê bons autores de literatura, a gente cresce. Quando a gente lê bons autores e bons autoras do direito, a gente cresce. Então, eu quero sublinhar isso, Afonso, porque é muito importante. Às vezes a gente subestima o valor do hábito da leitura, mas é simplesmente fundamental. Muito obrigado. Obrigado, professor. Como ainda está restando um tempinho, no chat, Kelvin Luiz, ele fez uma pergunta, né? Se esse fetichismo do precedente seria uma influência do sistema common law. E aí eu abro para a resposta ao professor Daniel e o professor Afonso. Bom, vamos lá, né? Obrigado, então, pela pergunta. De certo modo, eu já respondi, né? Porque o precedente com força obrigatória, né, nos Estados Unidos, ele aparece na década de 30 do século XX. O precedente com força obrigatória na Inglaterra aparece no último ano do século XIX. O que eu quero dizer com isso? É muito recente. A Inglaterra sempre lidou com precedentes, mas primeiro com força meramente ilustrativa, depois com força persuasiva e, finalmente, com força obrigatória. Então, primeiro, dimensionar qual é o valor do precedente no common law. Essa é a primeira pergunta. E a gente vai ver que, ao longo dos 10 séculos de história do common law, no mínimo, isso variou muito, que é o que eu, de algum modo, pretendo demonstro lá no meu livro sobre precedentes. As pessoas, às vezes, o precedente na Inglaterra. Calma, em que século? Porque a gente precisa situar o tema para dizer qual era a força que o precedente tinha na Inglaterra em determinado momento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tributo a influência do precedente mais a uma consciência a respeito de uma metodologia jurídica que exige reconhecer a interpretação como uma outorga de significado a textos e elementos não textuais da ordem jurídica, que depende de argumentação para escolha entre significados concorrentes, do que propriamente a influência do common law. Na verdade, o common law ele nos oferece um instrumento com o qual ele habitualmente lidava com a circunstância de a cultura jurídica norte-americana e inglesa ver nos precedentes a manifestação última do direito. Os realistas norte-americanos da década de 30, Lewin, por exemplo,
um dos mais influentes, dizia, olha, para mim direito é aquilo que está lá na ponta, para usar uma expressão anglo-saxã também, né, que está lá no final do dia, que está lá no final das contas. É o último ato que diz o que o Afonso ou a Cris tem que fazer. Então, eles reconheciam o direito como ligado a uma decisão judicial, ainda que com base em statutes anteriores ou precedentes anteriores, né, que de algum modo poderiam constranger o juiz a tomar uma decisão em dado sentido. Então, o que a gente fez foi, na minha avaliação, atualizar esse discurso do precedente, que tem uma molde, seguramente, do common law, e transformá-lo em algo próprio às nossas necessidades. Se vocês lerem o precedente, por exemplo, vocês vão perceber que eu, em nenhum modo, embora alguns detratores digam o contrário, digo que a gente tem que pegar os conceitos de common law e trazer para cá. Não, a gente precisa pensar os conceitos de common law junto com os conceitos da tradição de civil law, como jurisprudência, como súmula, como interpretação, como um pano de fundo, né, geral desses temas, para acomodá-los no sistema jurídico brasileiro. Então, sim, existe uma influência do common law, mas ela não é tão grande quanto a gente pode supor. Mas muito obrigado, a pergunta é muito interessante. Posso me meter nesse diálogo, Guilherme? Só para esclarecer uma questão, sobre a pergunta, o professor Daniel Mitidiero, ele fala muito bem nesses livros, tanto o que eu mencionei quanto precedentes que ele agora menciona, e principalmente quando ele fala que o problema do precedente não é um problema exclusivamente de processo, é um problema também de teoria geral do direito, tanto que Kelsen, Hart tratavam do problema da decisão judicial. O Kelsen ele deixou para a última análise, para o último capítulo do Teoria Pura do Direito, mas, de certa forma, ele tentou dar uma resposta com base no que é a decisão e o que é decidir. O que é decidir? Então, tu pode retomar toda essa discussão a partir desses livros que eu mencionei do professor, e principalmente quando ele fala que o precedente ele está relacionado com os requisitos de cognoscibilidade, estabilidade, confiança e eficiência, que eu acho que são os principais pontos para entender por que o precedente é tão relacionado com liberdade, igualdade e segurança jurídica. Então, só para complementar a fala do professor e novamente agradecer. Presto mais uma vez os agradecimentos ao palestrante e ao debatedor, e em virtude do avançado horário, retorno a palavra para o professor Guilherme. Maravilha, então. Cris, obrigado. Fazer os meus agradecimentos, então, professor Daniel Mitidiero, querido amigo que nos presenteou com a sua presença aqui neste sábado, né? Um sábado de janeiro que bem poderíamos estar na praia. Eu estou, mas não onde, de fato, no local que eu gostaria, que é, de fato, beira-mar. Apenas elogios no chat, a exposição foi brilhante, Mitch, como sempre, né? Me fez refletir sobre muitos pontos dos quais eu ainda quero conversar contigo. Parabenizar também a Cris e o Afonso pelas suas participações, né, no evento. Dou por encerrado, dado o horário, o painel de número 2.